E aí, gente, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou falar sobre outro assunto, não vou falar sobre cabelo, vou falar sobre um procedimento que quando eu faço, tem muita gente que me pergunta. Se depender da quantidade de pessoas que já me perguntaram a respeito disso, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar e vai matar a curiosidade de bastante gente também. Vou falar hoje sobre o alongamento de cílios, que é um procedimento que eu tô fazendo já faz um ano, mais ou menos. Eu dou alguns intervalos, mas desde que eu fiz a primeira vez eu gostei muito, então a partir daí eu tento fazer sempre que eu posso, pelo menos, porque é um efeito que dá muita vontade de estar sempre com ele. Eu gravei algumas imagens quando eu tava colocando meu alongamento nessa semana, tá? Porque eu não fiz manutenção, eu recoloquei totalmente porque ele tinha saído muito e aí eu quis recolocar. Tem a opção de dar manutenção quando ele tá legal, assim, ainda tem bastante quantidade de pelos, ou dá pra aproveitar ainda alguma coisa, mas no caso do meu eu recoloquei mesmo. Então eu vou colocar depois mais na frente algumas imagens de como eu cheguei com o meu cílio natural, como é a aplicação e como ficou o efeito final, tá? Com ele ainda, tá? Já não tá, claro, tão perfeito quanto no dia que eu coloquei, mas ainda tá com bastante quantidade de pelos também. Bom, gente, seguinte, primeira pergunta, tá? Eu fiz umas anotações aqui, uma colinha, pra tentar responder as coisas que mais me perguntam, tá? Vai ter mais coisas fora isso, mas a grande maioria das pessoas sempre me perguntam a mesma coisa, então eu vou falar a respeito dessas perguntas. Primeira coisa, se dói, tá? Não dói nada pra colocar, é um procedimento totalmente indolor. Se alguém que colocou relatou que sentiu dor, ou que alguém comentou que dói, tá enganado, ou o lugar, a pessoa que tá fazendo da maneira errada, ou o procedimento não tá sendo o mesmo que eu faço, porque não tem absolutamente nada de dor, o contato é no meio dos cílios, assim, não chega nem a ser perto da pele, então não teria o porquê doer. A única coisa que tem um pouquinho incômoda é a ardência da cola, que acaba dando uma ardidinha se tu abrir o olho antes da hora certa, mas o ideal é que espere secar pra abrir depois o olho, né, quando já tiver mais sequinho, aí tu pode abrir e aí não vai arder tanto ou praticamente não vai arder nada, tá? Em relação à durabilidade, a durabilidade sim, eu acho que varia um pouco de pessoa para pessoa. No meu caso, por exemplo, dura no máximo, mas assim, ó, no máximo dos máximos 3 semanas, nunca durou um mês, dura em torno de 3 semanas, vai variar muito de como tu dá manutenção nele, se tu vai passar um rímel, se esfrega muito o olho, sei lá, se daqui a pouco tu vai puxar o alongamento sem querer, ou até por querer, sei lá, pegou uma mania, já ouvi falar de gente que faz isso também, então é claro que tudo isso implica em um tempo menor de duração. Mas, no geral, dura, eu acho que mais ou menos isso aí, de 2 a 3 semanas, talvez um mês, depende da cola, depende de como a pessoa lida, mas pra mim demora mais ou menos 2, 3 semanas no máximo, tá? Pra ficar assim uma coisa aceitável. Depois já tem que dar manutenção pra ficar perfeitinho, com formato e tudo mais. Se cai os cílios naturais, muitas pessoas têm medo de fazer ou contam assim, mas eu tenho medo de ficar sem cílio e tudo mais, se não sente que o teu tá caindo. O que acontece? O nosso cílio naturalmente ele já cai, como qualquer outro pelo do corpo, ele cai, ele volta, então isso é um processo natural, que o teu cílio natural ele realmente acaba caindo. O ideal é que o profissional que faça acabe colocando sempre nos pelos que ele tá vendo que não estão com aquele crescimento maior que os outros, porque aqueles ali são cílios que já estão prestes a cair mesmo, tá? Então, o cílio natural, tu vai ver que teu cílio vai cair, mas tu vai enxergar mais porque ele tá com alongamento e aí um fio bem maior é mais fácil de enxergar, tá? Mas o fio cai naturalmente, a única possibilidade dele cair mais é se tu arrancar o alongamento e nisso arrancar o teu fio, do contrário, o teu fio vai cair no tempo normal dele. Se pode usar rímel. A profissional que faz o meu alongamento de cílios, que é a Sandra, ela sempre me diz pra não usar o rímel, mas eu sinto que tem uma necessidade de usar o rímel sim, e já li em alguns lugares que pode, outros lugares que não podem, tá? O que seria o pior, eu acho, usar o rímel? É o rímel à prova d'água, que aí ele realmente vai ser um parto pra sair, né? Então tu vai acabar perdendo muito dos fios, óbvio, pra tirar. Ou usar algum outro produto para retirada do rímel que tenha a base de sei lá, de álcool, de óleo, ou que
acabe fazendo com que vá cair mais brevemente do que deveria, por conta desse produto para retirada do rímel. Mas um rímel incolor, ou de repente um rímel que não seja prova d'água, um acabamentinho, não carregar muito de rímel, até porque não tem muita necessidade disso, eu acho que é necessário usar, pelo menos quando ele está começando a ficar bagunçadinho, ou quando vai sair para uma festa, quer dar um efeito que fique parelho com os cílios inferiores, que eu mesma sempre uso rímel nos cílios inferiores e nos cílios superiores. Então eu acabo colocando um pouquinho, às vezes até para equilibrar os tons, porque o alongamento ele é escuro e tal, o tom do meu cílio também é escuro, mas claro que esses rímels, principalmente o que eu uso um rímel da Maybelline, que é o Colossal amarelinho, e um da Dior, que é o Blackout, que é muito preto também. Então ambos são bem pretos e daria muita diferença se eu colocasse na parte inferior e não na superior. Em relação a valores, eu acredito que os valores sejam bem variáveis de acordo com o lugar, de acordo com o profissional, de acordo com a cidade. Então eu acho que é uma coisa que varia de, sei lá, R$70 até 250 aqui na cidade. O valor que eu pago eu acho um valor bem justo, assim, pela qualidade do trabalho e tal. Claro que se eu fizer mais vezes ou fizer muita manutenção, vai acabar saindo um gasto um pouco maior do que eu poderia ou gostaria de pagar no momento, mas eu acho que é um trabalho que vale muito a pena, assim, pelo efeito estético que ele dá. É um preço bem justo a pagar por um serviço de qualidade com efeito muito bonito. Ver se incomoda alguma coisa também, sempre pergunta, mas não incomoda, não sente incômodo, não pesa nada, pra mim não pesa nada. Um cílio postiço, quando eu coloco em alguma ocasião especial, pesa bem mais do que o alongamento de cílios. Na verdade ele não incomoda em nada, tu pode lavar o rosto da mesma forma, sempre com um pouco de cuidado, né? Eu mesmo sou uma pessoa que tem rinite alérgica, então às vezes me incomoda um pouco, dá muita vontade de coçar. O alongamento de cílios, quando eu tô com ele, até me previne de colocar as mãos assim e coçar muito fortemente o meu olho, porque eu tomo um pouquinho de cuidado a mais devido ao processo. É uma questão de acostumar, assim, te acostuma facilmente, porque não incomoda em praticamente nada. Bem colocado, né, gente? Como eu falei, tem que ir num profissional com uma indicação, com alguém que saiba que é de confiança pra colocar. Não vai colocar qualquer coisa nos teus olhos ou se enfiar em qualquer lugar pra fazer isso, porque aí de repente pode ser que acarrete algumas complicações. No caso do lugar que eu faço, da forma que eu faço, pra mim, por enquanto, não deu nenhum problema e espero que nunca venha a acontecer. Pra maquiar, se é possível maquiar bem o olho, aí esse seria um dos únicos pontos que eu vejo alguma desvantagem no alongamento de cílios. De resto, tudo eu acho muito perfeito, eu acho que vale muito a pena. Porque às vezes pra fazer o delineado no olho, como eu tenho medo de amassar ele, assim, e de fazer o traço errado por causa dele, eu fico meio com as mãos atadas, de errar o delineado ou de amassar os cílios. Agora, depois de um tempo, eu tô conseguindo desenvolver um pouquinho melhor, mas no início realmente ficou meio complicado. Meu traço saía um pouco torto porque eu tinha medo de pegar nos cílios, atrapalhava um pouco pelo tamanho que ele ficava, de acordo com a distância que eu tinha pra fazer o traço. Mas tirando isso, pra aplicar uma sombra, arrumar uma sobrancelha, passar um corretivo, não influencia em nada, é mais na questão do delineado mesmo. Bom, e por fim, saber se vale a pena fazer o alongamento de cílios ou não. Até agora, pra mim tá valendo muito a pena. Eu não apenas acho que vale a pena, como eu recomendo, porque eu acho que dá um super acabamento, assim, dá um contexto diferente no rosto. Coloca só um corretivo, sei lá, dá um acabamento nas sobrancelhas, ou só coloca o corretivo, já tá praticamente pronto, assim. Ele realmente destaca bastante o olhar, então eu acho que é um procedimento que, a princípio, ele tem muito mais benefícios do que qualquer outra coisa negativa. Talvez daqui a um tempo, sei lá, eu enjoo e defeito ou algo assim, mas no momento eu tô gostando muito. Cada vez que eu coloco eu gosto mais ainda, e quando eu tô sem, eu fico meio que louca pra colocar de novo, porque eu acho que, além de ser bonito, é muito prático. Ao invés de eu ter que ficar um baita tempo passando rímel, 500 horas e tal, eu mal levanto, me arrumo, tomo um banho, me arrumo, coloco um corretivo no rosto e posso sair tranquilamente, porque eu já tô com um acabamento bem melhor do que se eu tivesse sem dúvidas. Então eu acho que vale super a pena sim, só que tem que procurar um local adequado, um bom profissional, um lugar que tu te sinta à vontade, que acha que tá pagando um preço justo também e que dê o mesmo efeito que eu pelo menos gostei do meu, né? Eu tô com um tamanho médio agora, eu já usei menores e já usei maiores, tá? Mas agora esse tamanho médio eu acho que ele
fica bem harmônico assim com o padrão do meu olho, do meu rosto. O maior eu já usei para alguma ocasião mais de festa, assim, e o menor quando eu queria fazer uma coisa bem discreta, mas eu acho que o médio é o que fica melhor mesmo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço do Facebook, o telefone de contato da Sandra, que é a profissional que faz o meu alongamento, caso alguém se interesse em procurar ela aqui na cidade. Eu moro em Pelotas, e se tu morar em outra cidade, a questão é sempre procurar um bom profissional, alguém que seja conhecido, de algum amigo teu, que já tenha feito lá naquele local e que possa te indicar um lugar que seja seguro para fazer e que dê o resultado que tu está esperando, que aí com certeza vale mais a pena ainda tu sair satisfeito com tudo, com atendimento, com preço, etc e tal, aí fica literalmente perfeito. Agradeço muito a quem assistiu o vídeo agora, espero que tenha ajudado, tenha tirado algumas dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida pode deixar na descrição ali embaixo também, nos comentários. Dá um like se curtiu, se gostou do vídeo e até o próximo vídeo. Beijão!